Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos ao nosso texto bíblico, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Entramos no capítulo 4. Tobias, we are on letter to the Ephesians, chapter 4. Tobias é um jovem alemão que esteve connosco há 3 anos atrás, integrado numa das equipes de surf, que fez evangelização aqui na praia, como surfista. Está de volta, ele ainda se lembra do lugar onde esteve durante uma semana naquele tempo. Agora está a morar há algum tempo em Lisboa. I was just telling everybody who you are and that good time we had with the surf group 3 years ago. Efésios capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 até ao 10. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só palavra, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Meus irmãos, é interessante porque a carta aos Efésios tem 6 capítulos e Paulo arranjou forma de dividir ao meio. Os primeiros 3 capítulos têm a ver com verdades eternas da fé cristã, têm a ver com aspectos de doutrina, têm a ver com características da Igreja, e os irmãos lembram-se aí no capítulo 1, a partir do versículo 15, tem as várias características da Igreja, de uma Igreja viva. Então, estes 3 primeiros capítulos têm a ver exatamente com aquilo que são os fundamentos, em termos de doutrina, de sustentação da Igreja, daquilo que caracteriza uma Igreja. E isto é, digamos, doutrina, é aquilo que nós não vamos mudar de modo nenhum. É aquilo e tem permanecido assim ao longo dos séculos. A partir deste versículo, ou do capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo entra muito em aspectos práticos da fé. A nossa fé vive-se no dia-a-dia. Nós temos a fundamentação doutrinária. Nós sabemos o que é uma igreja verdadeira, quais são as suas características de uma igreja viva. Agora é tempo de pormos isso em prática. É tempo de vivermos em conformidade com aquilo que Deus espera e deseja que seja a sua igreja. E reparem, ele faz, digamos, nestes capítulos 4, 5 e 6, ele faz apelos a andar. E é muito interessante a palavra que ele usa repetidamente. Andai, andai. Portanto, reparem, não é a questão teórica, mas é a questão prática. É o andar, é a nossa vivência. É assim que nós nos devemos comportar.
É assim que nós devemos andar. Os irmãos vejam, eu só vou mencionar esta palavra, ou esta expressão, andar alguma coisa, para os irmãos verem bem o que eu estou a mencionar. Versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu penso que todos têm este mesmo verbo, andar, não é? Andeis. Portanto, esse é o caminho. Quando chegamos ao versículo 17 deste mesmo capítulo 4, diz: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente. Portanto, é exatamente a lembrar de que não devemos andar assim. Por causa daquilo que Cristo fez na nossa vida, por causa da nossa fundamentação cristã, nós agora temos outro modo de andar. Andamos noutro caminho. Irmã Maria Ferreirinha, Irmã Manuel, estamos no capítulo 4, Efésios. Efésios, capítulo 4. Danado. No capítulo 5 tem, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Andai em amor. No verso 8 deste mesmo capítulo 5 diz: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os irmãos estão a ver, há esta forma de andar. É assim que nós nos devemos comportar. E toda a doutrina, toda a informação, todo o conhecimento que nós temos tem que ter uma tradução prática, tem que servir de alguma coisa, tem que mexer connosco, tem que nos transformar, nos fazer sair de um certo estaticismo, de uma certa inércia e caminhar, ir para diante. Mas ir para diante não de um determinado modo, como andam os gentios, como nós andámos outrora em trevas, mas andar no caminho. Não é? E voltando então ao capítulo 4, e aí entramos na nossa lição mais propriamente, o versículo 1 tem: que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Os irmãos reparem como é que começa este versículo. Com que palavra? Rogo-vos. E os irmãos têm a noção do que é que Paulo está a querer dizer com este rogo. Rogo-vos. Suplico-vos. É um apelo veemente, forte. Não é um pedido, digamos, simples e leve. Os irmãos lembram-se de uma outra carta onde o apóstolo Paulo também faz este mesmo tipo de apelo. Em Romanos, lembram-se? Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Vai por aí fora. É esse mesmo rogo, é esse apelo, é quase que eu direi uma súplica, naquele sentido que, meus irmãos, não há outra opção. É mesmo para fazer isto. Não é? Então, este é de facto um pedido, assim como que por obrigação. Não é? Rogo-vos, pois, eu. E ele apresenta-se de novo, é interessante, como sendo o prisioneiro do Senhor. Paulo diz numa outra das suas cartas que ele não se envergonha das cadeias, não é? Não se envergonha do Evangelho de Cristo, não se envergonha também das cadeias, das prisões por onde passou, porque ele, por todas elas onde passou, foi tão simplesmente por pregar o Evangelho. Não é? Então, para Paulo, e ele quando menciona aqui, rogo-vos, eu como prisioneiro do Senhor, digamos, é com a autoridade própria de quem anda no caminho. E por causa disso até foi preso. Não é? Portanto, é a autoridade própria de alguém que não se envergonha de andar no caminho. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Não é? E, de facto, a nossa dignidade, meus irmãos, e o nosso caminhar tem a ver com uma chamada. Nós fomos chamados por quem? Para quê? Fomos chamados por quem? Quem é que nos chamou? Quem é que nos chamou das trevas para a luz? Jesus, não é? Quem é que nos chamou para sermos filhos de Deus? O próprio Deus, não é? Através de Jesus.
Se os irmãos lembrem só, capítulo 1 desta carta, aí tem os paras, tem a finalidade. É uma série delas. Vejam, capítulo 1, verso 4. Só lembrar-se, isto tem a ver com a nossa vocação. Foi para isto que nós fomos chamados. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para quê? Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Verso 6, para o louvor da sua glória. E vai por aí fora. Tudo isso tem uma finalidade. Não é? Então, nós podemos dizer, eu sou eleito, eu sou filho de Deus, mas sou filho de Deus para fazer o quê? A vontade do meu Pai. Não é? Foi isso que caracterizou Jesus. Não é? A vontade. Então, a nossa dignidade como filhos de Deus tem que ser vista. Não é por palavras. Não basta eu dizer, eu sou filho de Deus. Então, comporta-te como filho de Deus. E isso mexe com a nossa vida, é isso que nos impele a fazermos as escolhas certas. E Paulo, para que não haja dúvidas, diz aqui alguns aspectos que têm a ver com a nossa dignidade. Os irmãos querem ver? Verso 2. Para que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, aqui está o modo de andar. E vamos analisar cada uma destas palavras que está mencionada aqui. Humildade. Os irmãos concordam comigo que na sociedade de hoje e em todas as sociedades, ou em todas as épocas, a humildade nunca foi vista, nem é vista como sendo uma virtude. Pois não. É sinal de fraqueza. Este é o humilde. O que quer dizer que este eu posso pisar. Também é um pobrezinho, é um coitado, não é? Coitado. É essa a ideia, não é? Alguém que pegando na palavra que Paulo usou no grego, tem esta ideia, meus irmãos. Alguém que é rasteiro, digamos, está lá mesmo no fundo, desprezável, servil, é um criado, alguém que está ali que não tem voz, não tem vontade própria, mas servo dos outros. Não é? Mas na vida cristã, humildade é uma virtude. E Jesus nunca disse que eu segui-lo seria fácil, não é? É um desafio. Agora também vamos ver, eu quero dizer que, no meu entender, humildade não significa humilhação. Eu posso ser humilde e procuro ser humilde, mas não tenho que ser humilhado, não é? Ou estar constantemente a aceitar a humilhação dos outros. E como é que eu lido com isto? Eu posso ser humilde naquele sentido de não ser arrogante, não ser, digamos, alguém que reage de uma forma agressiva. Eu sou humilde. Não tenho de mim uma elevada conta como se eu fosse super perfeito ou super homem. Eu sei o que sou, as minhas limitações. Mas é diferente de eu ser humilhado e me colocar debaixo dos outros para ser capaz dos outros. O ser humilde é uma postura, é uma forma de estar. Com humildade, sem ter pretenciosismos, sem querer, de uma forma arrogante, lidar com os outros. Portanto, é nesse sentido que há aqui uma oposição, um contraste. Mas eu não tenho que ser constantemente humilhado. Se alguém me estiver a humilhar, eu, na minha humildade, respondo e saio fora. Fiz-me entender?
eu não vou aceitar ser humilhado por tudo e por nada. Os irmãos vejam onde eu estou a querer chegar, é que há uma diferença entre humildade e humilhação. Alguém pode vir e humilhou-me. A forma como eu respondo a essa humilhação mostra se eu sou humilde ou se sou arrogante. Mas quem me humilhou não vai humilhar mais. Ou quem me humilhou não vai continuar a fazê-lo daquela maneira. Porque na minha humildade e na minha simplicidade eu vou responder. Eu vou, de certo modo, dizer, olha, passaste os limites, isso eu não vou aceitar. Mas eu posso dizer isto com 2 pedras na mão ou dizê-lo de uma forma mais... Os irmãos estão a ver a questão aqui? Porque às vezes há a ideia de confundir estas 2 coisas. Eu não tenho que ser... Reparem, Jesus quando foi... Jesus foi humilhado, é um facto. Mas Jesus, sendo humilde, porque era, ele, quando tinha que responder, ele respondia. Ele punha os pontos nos is. Com sabedoria, com paciência, não é? Com longanimidade, não é? Aí. Mas ele respondia às coisas. Portanto, nós não temos que nos calar e engolir sapos só porque alguém olha para nós e somos humildes, então carrega, a machuca. Não, tem limites. Tem limites. Agora, temos é que ter cuidado como vamos responder, porque se respondemos com arrogância, com 2 pedras na mão, isto, meus irmãos, funciona a nível de casamentos, funciona a nível de igreja, nas nossas relações, e é muito fácil nós acabarmos por arranjar aqui fricções e brigas. E reparem que isto tem a ver, por isso é que eu continuei a ler, com aquilo que é importantíssimo, que está no verso 3. Guardar a unidade do Espírito. Eu já vou elaborar sobre isso. Mas a questão da unidade do Espírito pode ser quebrada se, em vez de humildade, ele for arrogante e responder a todos com 2 pedras na mão. Então, é esta a ideia. Depois, que outra palavra é que tem no verso 2? Mansidão. E mansidão é o quê, meus irmãos? Mansidão é aguentar até ao limite justo e certo, por definição. Mansidão era talvez a característica mais notada em Jesus, não é? Ele era manso. Aliás, ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e suave, e humilde, não é? Aprendei de mim, que sou manso. Mas isso não significou que quando Jesus chegou ao templo daquela vez e viu os vendilhões a fazer o que estavam a vender, o que é que ele fez? Derrubou as mesas e expulsou os cambistas. Então, a nossa mansidão, com a nossa mansidão, nós controlamos as nossas rédeas da língua e também daquilo que é o nosso temperamento. Às vezes, cada um de nós é diferente. E graças a Deus até por isso mesmo. Mas há alguns que são mais explosivos do que outros. Alguns que, como eu costumo dizer, têm o pavio curto e outros têm o pavio mais longo. Mas, meus irmãos, no limite, cada um de nós pode explodir. Agora, o ser manso significa que, às vezes, isto preocupa-me, às vezes até comigo, que sou manso. Mas quando nós vamos engolindo e engolindo, vai, digamos, criando-se uma pressão dentro de nós que, se não for libertada de uma forma suave, nós temos tendência a explodir. E aí as pessoas vão ficar admiradas connosco, porque nós nunca fazemos assim. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a panela encheu. Ou o saco encheu, como dizem os brasileiros também, não é? O saco encheu. O santo também tem saco, é verdade. Então, mansidão, nós precisamos aqui... Meus irmãos, eu tenho usado essa ilustração porque, de facto, para mim é muito significativo. Tem a ver com a cozinha, o reino das senhoras.
Há um instrumento lá que é uma panela de pressão. E a panela de pressão foi desenhada, pensada exatamente para criar pressão. Porque através da pressão cose mais rapidamente, certo? Só que já têm acontecido acidentes em que a panela rebenta e quando rebenta numa cozinha aquilo faz estragos. Porquê? Porque aquela válvula de segurança que vai libertando, às tantas entupiu. E a pressão dentro foi de tal modo que nem aquele material pesado aguentou. Meus irmãos, qualquer um de nós, às vezes, pode ser de material pesado. Podemos aguentar muita coisa. Mas se, digamos, esta pressão não for sendo libertada, ela pode rebentar. E, meus irmãos, quando a panela de pressão rebenta, os estragos são muitos. Então, a ideia é que nós devemos ter, digamos, devemos, de certo modo, indignar-nos com justiças, ficarmos preocupados com os outros que sofrem, mas não nos podemos irar, não nos podemos enraivecer, não podemos deixar que se crie ódio dentro de nós e uma pressão tal. Eu acho que a melhor forma, uma outra palavra para mansidão é domínio próprio, também. Ser capaz de controlar. E eu pedia muito, meus irmãos, a cada um de vós, e a mim, claro. O facto de eu ser manso não quer dizer que eu não tenha também, possa descontrolar. Não é? Às vezes a minha válvula também pode entupir, não é? Então, meus irmãos, só reparem, este é um dos aspectos do fruto do Espírito, não é? É um dos aspectos do fruto do Espírito. Aquilo que eu não consigo fazer comigo, o Espírito Santo é capaz de fazer. Portanto, os irmãos estão a ver como estamos a entrar, de facto, na prática, no dia a dia, não é? O andar de um modo digno da nossa vocação passa por aqui. Irmã Cândida. Uhum. E não pequeis, não pequeis. Isso. Sim. Sobre a vossa ira. O que significa que nós às vezes começamos a encher a panela e precisamos de libertar. E é nessa libertação aí da pressão que acabamos por não pecarmos. Nós iramos, ficamos, digamos, aborrecidos e até às vezes muito mais com certas injustiças e coisas que são ditas. Mas não podemos deixar que isso vá além daquilo que nós conseguimos controlar. Porque senão, digamos, os outros pecaram e nós vamos pegar a seguir. Não é? E aí é que tem que haver esse cuidado. E o não se ponha o sol sobre a vossa ira é não dormir com aquele sentimento. Porque nós, já só um bocadinho, nós dormimos com esse sentimento e quando acordamos, ele está lá, mas cresceu. E no outro dia nós vamos, de certo modo, já agir até de uma forma mais agressiva. Porquê? Porque ficamos a matutar o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer. Não vai passar desta. Nós não dormimos bem porque a nossa mente está a trabalhar em cima daquilo. A ideia de não se pôr o sol sobre a vossa ira é tanto, mas isto é tanto quanto possível. Suponham que alguém nos ofendeu ao fim da tarde e nós não temos mais possibilidade de falar com essa pessoa no resto do dia. O sol vai se pôr, não é? Às vezes já se pôs, mas o que nós temos digamos, também não vamos tomar aqui o versículo tão à letra neste sentido. A ideia é não deixar que a ira cresça a ponto de ficar descontrolada, não é? E de nos levar a perder completamente as estribeiras. Sim, minha irmã. Podemos? Pois é, mas tem que segurar a explosão.
E com isso está resolvido. Não. Mas o pedido de desculpa não muda aquilo que está lá. Aquilo que Deus quer mudar, às vezes fica. Mas às vezes o problema não é o não ficar dentro de nós, é o que caiu para cima dos outros. Portanto, eu fazer alguma coisa e depois ir pedir desculpa, como quem diz, isto está arrumado, meus irmãos, não é esse o modo digno de andar. Está bem. Mas ao pedir desculpa tenho que pensar, eu não posso deixar que isso aconteça outra vez. Porque o pedido de desculpa vai resolvendo até um ponto. Que chega ao outro ponto diz, olha, eu não te desculpo mais, já fizeste tantas. Estão a ver aqui? Portanto, tem que haver este cuidado. Nenhum de nós é perfeito, meus irmãos. E às vezes nós dizemos coisas que nos arrependemos de ter dito. Não basta pedir desculpa. O importante, isso, digamos, é o mínimo que nós podemos fazer. Mas aquilo que Deus quer fazer em nós é levar-nos àquele ponto em que não precisamos de pedir desculpa. Porquê? Não fizemos nada de mal. Conseguimos controlar. É aqui que, de facto, o Espírito quer entrar. E, meus irmãos, por mais conselhos e exortações que eu vos dou, eu não consigo resolver isto convosco. Porquê? É o Espírito de Deus e cada um de vós. Eu não posso deixar de pregar aquilo que a palavra de Deus diz. Mas esta palavra de Deus é tanto para vós como para mim. E eu sei aquilo que acontece comigo. Às vezes eu também tinha vontade de... Mas vou deixar que o Espírito Santo me controle e ajude para fazer e dizer a coisa certa. Às vezes consigo, outras vezes não. E só aquilo que me vale, os irmãos sabem o que é? É a paciência do meu Senhor. E é isso que vem a seguir. A outra palavra que está aí é isso. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. E longanimidade é uma paciência longa. É alguém que suporta as coisas que os outros dizem ou fazem, inclusive pedindo desculpa ou não. Mas, reparem, a longanimidade também tem limites. Eu posso ser longânimo, isto é, a minha paciência pode ser longa, mas chega a um ponto em que também partiu a corda, não é? Portanto, mas é de facto uma atitude que nós devemos ter, naquele sentido de não responder da mesma moeda, não pagar mal com mal. E o que é que o Senhor Jesus diz? Pagar o mal com o bem. E isto, meus irmãos, é a tal transformação. Isto é a mudança. Isto é alguma coisa que os judeus tiveram que aprender, porque, segundo aquilo que os judeus, durante muito tempo, faziam e pensavam, era isto. Olho por olho, dente por dente. E Jesus, no Sermão da Montanha, diz-lhes que isso não é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é, ouviste que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente. Tu, porém, faz assim. Dá outra face, por exemplo. E alguns dizem, então, mas eu vou andar aqui a dar a minha face para estar sempre a levar a pancada? Não, também temos que ter cuidado de não colocar isso assim, tão à letra desse modo. Nenhum de nós gosta, nem eu creio que o Senhor Jesus estivesse a encorajar-nos de sermos masoquistas, de estarmos a ser saco de pancada dos outros. Não. O que eu creio é que nós não devemos ter, é o tal controle, tal domínio, de não responder da mesma moeda. Fizeram mal, então eu vou responder com mal. Meus irmãos, isso não vai resolver nada. Agora, é fácil fazer isto? Não é. Eu digo-vos, acontece convosco, olha, eu vou-vos dizer aquilo que acontece comigo. Quando eu vejo alguém dos nossos inimigos, ou seja, o que for, a fazer alguma coisa, a minha vontade era, e eu começo logo a pensar, a minha mente vai logo por aí fora. Até que eu chego a um ponto de dizer, olha, acabou aqui. Acabou aqui, acabou na mente. Eu não vou sequer planear o que quer que seja para pôr isso em prática, porque isso seria responder da mesma moeda. Os irmãos estão a ver, a nossa mente começa logo a trabalhar no sentido de dar a resposta, dar o troco. Mas nós temos que ter cuidado e chegar a um ponto de dizer, olha, tudo isso é muito bonito num outro contexto, mas não é para mim. Então, o que é para mim?
E, meus irmãos, é aí que entra a ação do Espírito Santo para nos ajudar a responder da maneira certa. Esta, eu confesso-vos, é a minha luta e é aquilo que eu procuro fazer. Mas a minha mente funciona como a vossa. Quando nos picam, nós imediatamente pensamos na reação. Mas depois temos que pensar, é a reação certa? Se não é, o que é que isso vai dar? Que consequências é que vai dar? Então, antes de eu fazer alguma coisa de asneira e depois ter que pedir desculpa, às vezes acontece comigo também, então eu vou ter que pensar numa forma de dar a resposta certa, devidamente enquadrada, mostrando que está errado, mostrando que me magoou, mas sem ser com duas pedras na mão. Sem ser pagando mal com mal. Fiz-me entender? Okay? Vamos passar adiante. Porque depois tem outra... Doce, senhor. Todas as palavras que estão aqui são para ensinamentos nossos, mas também depende da educação que cada um... Educação. Também pode entrar aqui. Pode entrar. Alguns são mais temperamentais, outros são mais humildes, mas também depende muito da educação. É. As pessoas ou foram criadas, ou já têm a noção interior, e conviver também com a família, também educadas, também e o ambiente em que nós estamos também às vezes favorece ou ainda complica mais. Complica mais. E quando mete família pelo meio nestas embrulhadas, pior ainda. Agora, meus irmãos, reparem. O apóstolo Paulo diz, veja no verso 17. E nós temos que pensar sempre nestes termos. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. Nem vou ler mais. Versículo 17. Não mais andeis como andam os gentios. Ou seja, meus irmãos, nós hoje somos crentes. Temos sido regenerados, temos sido lavados. Nós somos filhos de Deus. E temos que mostrar, de facto, essa nova natureza em nós. Então, nós vamos conhecendo a palavra de Deus. Mas o conhecimento, a informação só não chega, nós precisamos de passar à prática. E neste processo aqui de passar do conhecimento teórico à prática, é que envolve muitas coisas, como seja a educação, a família, o ambiente, tudo isso pode favorecer ou complicar o nosso relacionamento e a nossa postura, mas nós podemos contar com o Espírito do Senhor. Porque se não for Ele, meus irmãos, nenhum de nós vai conseguir alcançar isto. Nenhum de nós. Eu não seria aquilo que sou hoje se não fosse pela ação do Espírito Santo na minha vida. E agora, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, de facto, a obra que Deus começou em mim ainda não está terminada. E nós vamos falar isso um pouco mais no tempo do culto. Nós devemos chegar à perfeição. E eu estou distante da perfeição. Mas é para lá que eu estou a caminhar. É nesse caminho que eu estou, não no outro. Aqui a questão é andar no caminho da vocação com que fomos chamados ou no caminho dos gentios, significando isso o caminho da perdição, o caminho sem Deus. Portanto, é a minha escolha aqui, não é? Tem aqui uma outra parte, meus irmãos, que toca a cada um de nós aqui diretamente. No final do verso 2 diz, suportando-vos uns aos outros em amor. O irmão olhe para quem está ao seu lado. Consegue suportar essa pessoa em amor? Consegue suportar? Agora como estão assim quietinhos aí, dá, não é? Mas quando alguém aí, que não tem que ser o marido ou a esposa, porque isso é lá em casa, e isso também funciona lá para casa, não é? Mas quando às vezes estamos na igreja envolvidos em alguma coisa, e aquele irmão ou irmã faz ou diz alguma coisa que nos aflige muito. Primeiro porque nós achamos que não é verdade, que não é justo, que está a fazer um juízo errado de nós.
Ouviu alguma coisa, mas não tem nada a ver. Este é outro problema também. Às vezes nós ouvimos alguém fazer queixa de um irmão ou irmã e nós tomamos aquilo logo como sendo verdade. E às vezes só está a contar uma parte da história. Sobretudo quando há conflitos. Os irmãos, fiquem com isto. Eu aprendi isto no seminário em termos de aconselhamento. Quando há conflito entre duas pessoas, nenhuma delas tem 100% de razão. Há sempre qualquer coisinha. Nem que seja 5%. Mas também aprendi isto. Seja 95% de razão de um lado e 5% do outro, ambos têm que mudar e ajustar. E ambos precisam de ajuda. E é aqui que entra o suportar uns aos outros. Nós ajudamos e tomar partido aqui tem que ser sempre com muito cuidado, porque só podemos tomar partido por alguém depois de conversarmos com os dois. E depois de termos, digamos, essa confrontação aí. Porque aí nós damos a oportunidade. É diferente, meus irmãos, eu ouvir a irmã Laurentina, desculpe usar-vos, aqui em termos de texto, a irmã Laurentina, que tem uma queixa com a irmã Ninhas, e a irmã Ninhas tem uma queixa com a irmã Laurentina. Eu ouço só de um lado e fico com uma ideia. Vou ouvir do outro, já não é bem assim. E só quando põe as duas juntas, uma de frente da outra, para cada uma dizer e se defender, é que nós conseguimos entender um pouco melhor. Mas mesmo assim, meus irmãos, ainda coloquem esta ressalva. Nós podemos entender um pouco melhor, mas às vezes há pormenores que escapam ainda, que têm a ver com a questão da forma como disse, o tom de voz com que disse. Não é só o que disse, é o tom de voz. Os irmãos estão a ver, na questão de comunicação, há vários aspectos que estão envolvidos. E quando nós não estamos lá e ouvimos depois a história, somos chamados para ajudar, temos que ser muito moderados, temos que ser muito cuidadosos. Porque às vezes acabamos de dizer, não, então numa situação destas é a irmã Ninhas que tem razão. E eu estou a tomar uma posição que, digamos, é com base naquilo que se disse, mas não como foi dito, e não estou a ter alguns outros aspectos que possam ser importantes em devida conta. Os irmãos estão a ver onde eu quero chegar. Agora, reparem, no meio de tudo isto, e eu já dou a palavra ao irmão Gomes, no meio de tudo isto, nós precisamos de ter esta postura. Eu vou suportar o meu irmão. Eu vou estar disponível para ajudar o meu irmão a ultrapassar e resolver o problema. Porque, meus irmãos, reparem, nós aqui na igreja, eu tenho insistido muito nisto, somos uma família. Somos corpo de Cristo. E como tal, nós fazemos parte uns dos outros. Nós amamos. Há algum irmão aqui que diga, eu não amo aquele irmão ou irmã? Há alguém aqui? Nós amamos uns aos outros.